Segundo São Paulo. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo dos anjos, mas não tivesse caridade, não seria mais que um bronze de pessoa e um símbolo que retine. E se eu tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios, e tivesse uma ciência perfeita de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível ao ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. E se eu tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso nada me serviria. A caridade é paciente, é doce, benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não busca seus próprios interesses, não se gaba e não se irrita com nada, não desconfia, não se regozija com a injustiça, mas com a verdade. Ela tudo suporta, em tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Permanecem hoje essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, mas a maior delas é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13. Assim seja. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. É um prazer imenso viver esse momento com vocês mais uma vez. E a gente vai iniciar a reflexão da noite de hoje refletindo sobre um pequeno trecho de uma letra de uma música que eu acho muito bonita, que é a música Procissão, de Gilberto Gil. Essa música, o trecho inicial dela, diz assim, é quase uma poesia que eu convido aos irmãos para que nós introjetemos e reflitamos a partir daí sobre as lições da noite de hoje. A letra diz assim: olha lá, vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantam, tiram o verso, os homens escutando tiram o chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. E Jesus prometeu coisa melhor para quem vive neste mundo sem amor. Só depois de entregar o corpo ao chão, só depois de morrer nesse sertão, eu também estou do lado de Jesus. Só que acho que ele se esqueceu de dizer que na terra a gente tem de arranjar um jeitinho para viver. Gilberto Gil, Procissão. É interessante que nessa música, o autor, ele fala sobre uma procissão no sertão, de pessoas simples, de pessoas que são levadas pela fé. E ele diz que todas aquelas pessoas em comum são levadas pela fé porque naquela vida, no sertão que eles têm, todos eles estão penando, todos eles estão sofrendo, todos eles estão levando a sua vida com dor, com lágrimas, com suor, com dificuldade. E todos eles se unem naquela certeza de que Jesus prometeu algo melhor. Prometeu algo melhor para eles. Porém, ele faz uma breve reflexão ali naquela música, que só depois do corpo voltar ao chão, aí sim algo melhor iria. Ele então coloca essa ideia de que todas aquelas pessoas estão procurando, esperando uma compensação pelas suas dores,
numa vida além, tal qual Jesus prometeu. Não obstante o que fala o autor, não obstante a letra da música, nós vamos encontrar esse pensamento impregnado na base do pensamento cristão, que se desenvolveu desde os primórdios até hoje e que nos trouxe até aqui, onde nós estagiamos durante muitos e muitos séculos, em várias reencarnações. Muitas pessoas até hoje acreditam exatamente nisso, numa compensação de uma vida futura, numa compensação de uma vida do porvir, uma compensação para o vale de lágrimas, para as dores que nós temos aqui na nossa vida. É um pensamento que, faço porém, embora nutra a esperança dentro da pessoa, não deixa de ser um pouco lúgubre, não deixa de ser, quem sabe, um pouco melancólico. É como se nós nos convencêssemos de alguma forma que a vida, que essa vida material, ela foi feita, planejada e estruturada para que nós sofrêssemos e que nós chorássemos e que o nível da nossa solitude, o nível das nossas dores seria comparado ao que nós receberíamos do outro lado. Não deixa de ser uma certa verdade, mas há vários poréns nessa ideia central. Vários poréns. Porque muitas pessoas entre nós, quem sabe até nós mesmos, estamos hoje sofrendo por essa melancolia também. Nós estamos vivendo a nossa vida meio que num piloto automático, nós estamos convivendo com pessoas da nossa família, ou nós somos a pessoa da nossa família que tem aquela melancolia, aquilo que muitas pessoas diagnosticam hoje como depressão. E eu não vou adentrar o processo da doença, depressão, as suas variantes, ansiedade, bipolaridade, não é isso. Quando eu me referi à depressão, não estou falando sobre o diagnóstico da depressão, eu estou falando sobre o estado de espírito melancólico. Aquela pessoa entristecida, aquela pessoa que é deprimida pela vida, aquela pessoa que sofre e que acha que a sua vida é só sofrimento. Porque é interessante nós pensarmos dessa forma. Durante muito tempo, quando eu falei que nós estagiamos a nossa consciência através dos séculos, dentro de algumas ideias do cristianismo que cristalizamos em nós, durante muitos séculos, sim, nas nossas reencarnações passadas, nós condicionamos a pensar no Evangelho como um rito de normativas. Certo? O que seria o Evangelho? O Evangelho é: eu rezo de pé, sentado ou de joelho? Eu boto a mão assim, assim ou assim? A saia é no joelho, na canela, acima do joelho. O cabelo pode ser cortado ou não pode ser cortado? Eu devo ir em tal lugar em tal dia? Ou eu preciso fazer tal ritualística em tal momento? Nós nos condicionamos durante muito tempo a pensar que o Evangelho era isso. Era um grupo de normativas, de estruturas, mas não é isso. Não é isso. Nunca foi. Nós cristalizamos essa ideia. O Evangelho é a boa nova. Evangelho, a boa notícia, o que vem. Evangelho são os ensinos que Jesus deixou para nós, através dos infinitos caracteres e arquétipos de pessoas que circulavam ele. Porque Jesus era circundado por pessoas como nós. Como nós. Porque não nos enganemos, meus irmãos. 2000 anos, 20 séculos. No passado tempo da natureza humana é um átomo de pedra. Não mudou nada. A natureza humana mudou sim. O nosso ambiente, o nosso planeta. A consciência se dilata com o passar do tempo. Mas a natureza humana, não. A natureza humana, ela permanece tentando ir adiante. E quem sabe quanto tempo se passa dos 20 séculos que Jesus esteve aqui, nós nunca precisamos tanto dele como agora. Nunca. Porque lá na época de Jesus, tinha pessoas poderosas corruptas. Não tem isso hoje? Tinha roubo, não tinha roubo? Tinha. Assassinato, não tinha? Tinha. Adultério, não tinha? Tinha. Pessoas brigando, irmãos brigando por herança, não tinha? Tinha. Tudo que tem hoje. Porque a natureza humana é assim. E o Evangelho, então, é
arquétipos, de pessoas, vivenciando os seus dramas, vivenciando as suas circunstâncias, vindo até Jesus, e Jesus sendo o catalisador da mudança íntima das pessoas. E o bonito da obra espírita, sobretudo a obra do nosso querido Chico, é que, em alguns casos, a obra dele vem trazer a completude das lacunas do Evangelho. Algumas lacunas. E hoje nós vamos tratar de um texto belíssimo, de um livro que eu acho fenomenal. Eu tenho muitos livros favoritos. Agora, esse está no meu top 10. Certo. E vocês sabem, vocês são testemunhas, eu venho aqui há quantos anos, né, Júlio? Quantos anos? Muito tempo, né? Não tenho assim, ó. A cada 2 palestras, no mínimo 3 eu faço esse livro. É um livro Boa Nova. É o meu, não vou dizer que é o favorito, mas é o meu top 10. Certo. Fiquei sabendo que era do Chico também, um dos favoritos dele, que ele adorava. E esse livro é interessante, porque o espírito de Humberto de Campos, o grande cronista da língua portuguesa, Humberto de Campos, membro da Academia Brasileira de Letras, ele chega no plano espiritual, ele é recrutado por Emmanuel, ele é levado até algum certo espaço, alguma esfera do universo, onde ele consegue acessar alguns quadros da vida de Jesus e usar sua hábil narrativa para construir histórias que o Evangelho não trazia. Então aqui nós vamos falar do texto de uma pessoa, de um discípulo de Jesus, que se nós abrirmos o Novo Testamento, nós vamos ver que é obscuro. Fala pouco dele. Era Bartolomeu. Bartolomeu era um discípulo de Jesus. Está lá no capítulo 8, capítulo que se chama Bom Ânimo. Bartolomeu era um discípulo de Jesus. Agora, se nós abrirmos o Novo Testamento, nós vamos ler lá e vai falar muito pouco do Bartolomeu. Pouquíssimo. Quase nada. Então a gente finca na penumbra, mas ele era um discípulo de Jesus. Era uma daquelas pessoas próximas a ele. E Humberto de Campos vai nos apresentar esse personagem de uma forma diferente. Ele vai contar para nós, por exemplo, que Bartolomeu era um dos discípulos mais dedicados de Jesus. Olha só, um dos mais dedicados. Que ele se dedicava mesmo de coração, de corpo e alma, seguindo Jesus, estando do lado de Jesus, estando do lado de Jesus. Que todos os seus recursos, ele era pescador, e era uma pessoa muito simples, muito pobre, e todos os recursos que ele podia, ele utilizava para poder seguir o Cristo. Ele era dedicadíssimo. Porém, Humberto de Campos vai contar que Bartolomeu era um homem muito triste. Muito triste. E não raro, a sua tristeza o levava a um comportamento introspectivo. E não raro, o mestre flagrava Bartolomeu amuado em profunda meditação, em profundo pensamento, quieto, solitário, sempre com um ar um tanto melancólico. E o interessante é que Humberto de Campos, indiretamente, a partir do diálogo, e a gente vai ver isso daqui a pouco, ele começa a montar o perfil psicológico desse apóstolo. Bartolomeu era natural de Caná, mas Caná, onde Jesus começou o seu apostolado, mas ele morava em Dalmanuta. Era uma cidadezinha perto do Tiberíades, onde ele vivia com seu pai, sua mãe e seus irmãos. Ele era pescador. E Humberto de Campos conta, então, que ele, Bartolomeu, ele estava passando por um momento bem conturbado, bem complicado. Ele havia perdido a sua mãezinha. E a mãe de Bartolomeu era aquele coração que falava mais próximo. Sabe? Aquela pessoa da família onde ele tinha mais proximidade, mais ternura. Aquela pessoa com quem ele podia se abrir, conversar, que ele sentia amor. Porque conta Humberto de Campos que com o pai dele, Bartolomeu não tinha uma relação muito legal. O pai dele era uma pessoa muito bruta, uma pessoa muito difícil. E Bartolomeu, diz Humberto de Campos, era uma pessoa sensível, era um espírito sensível. Porque a gente tem, isso também é uma falha nossa, quem sabe não de todos, mas de uma parte da nossa sociedade de hoje em dia, que exige das pessoas, quem sabe, uma fortaleza que por vezes as pessoas não conseguem. Estou
são diferentes. Existem pessoas que são mais sensíveis do que as outras. Tem pessoas que são duras como uma rocha, que conseguem enfrentar as agruras e as dores da vida com mais facilidade. Tem pessoas que são mais atingidas. Tem pessoas que se sentem mais tristes. Tem pessoas que ficam mais complicadas, se machucam mais. É assim. E Bartolomeu era uma dessas pessoas. Uma pessoa mais sensível. Uma pessoa que sentia mesmo. Que tinha um sentimento aflorado, tinha uma sensibilidade. As coisas da vida material machucavam ele. Quando ele se defrontava com uma coisa mais difícil, uma situação mais complicada, com um parente que lhe atingia, com um problema no trabalho, ele era uma pessoa que se feria mais fácil, ele era uma pessoa mais sensível. E ele vivia esse problema com o pai dele. A mãe havia falecido, o pai ele tinha esse problema, e os seus irmãos, igualmente, eram pessoas muito difíceis de lidar. Por quê? Porque ele era pescador, então eles viviam uma vida muito humilde, de muito trabalho, aquilo e aquele arquétipo do pescador que seguia Jesus. E os seus irmãos o acusavam de vagabundo. Por quê? Porque ele trabalhava como pescador, só que ele, Bartolomeu, ele fazia o básico do seu trabalho e se dedicava a seguir Jesus. Então, digamos lá, eles saíam de manhã cedo para pescar, pegavam os peixes, voltavam, vendiam a pesca, abriam as redes, o Bartolomeu pegava a coisa dele e ia até Cafarnaum, lá na residência de Pedro, ficar com Jesus todas as noites, trabalhar lá. Então, aos seus irmãos, aos olhos dos seus irmãos que trabalhavam junto com ele, ele não tinha aquela ambição profissional, aquela ideia de prosperidade material da família, então ele chamava ele de vagabundo. O pai chamava ele de traidor da lei. Por quê? Porque ele seguia Jesus e acreditava-se então naquele momento, algumas pessoas, que ao seguir Jesus a pessoa estava traindo o judaísmo. E ele estava vivendo aquele ambiente conturbado na sua casa, na sua família. E, meus irmãos, nesses meus anos todos de espiritismo, e lidando com as pessoas, conversando com as pessoas, eu tenho uma tese para existem 4 grandes problemas que as pessoas enfrentam. 4 grandes problemas. O primeiro é o problema material. Não o mais importante, mas o problema material. Porque nós estamos no mundo material e a sociedade nossa, como está postada, muitas vezes dá a impressão ou exige das pessoas que as pessoas têm materialidade ou valores ou dinheiro de mais ou de menos. Ou não tem quanto queria, ou não está conseguindo estar no caminho que gostaria para ter. O outro é problema familiar. Problema familiar. Esses sim são muito graves. Problemas na casa, com os nossos familiares, com os nossos parentes, seja o problema que for. O outro, problema de relacionamento. Relacionamentos são difíceis. Relacionamentos são complicados. Relacionamentos são exigentes. E as pessoas têm muitos problemas de relacionamento. Tem algumas pessoas que têm a sua existência material, sua existência corpórea aqui, pautadas por um relacionamento que não deu certo. E outras condicionam a sua felicidade a um relacionamento que vive. Então, relacionamento é algo que absorve muitas pessoas. E outro seria problema de saúde. Porque nós, lidando com a nossa materialidade, com o nosso corpo se desgasta. Porque é uma máquina. E no momento que ele se desgasta, por ser uma máquina que nós ganhamos, orgânica, mas uma máquina que serve a nós, espíritos imortais, ele se desgasta através do tempo. E se desgastando, é aquela coisa. É a dor nas costas, a dor nas pernas, né? O cabelo cai, os olhos enfraquecem, aquelas coisas naturais. Então são as problemáticas. Nesse caso, o Bartolomeu estava vivendo 3 delas. Ele estava com problema com a família. Problema com a família. Ele tinha um problema material. Ele tinha um problema material. Porque ele era um pescador. E naquele tempo, vamos entender, naquele tempo, Palestina do século I, eles pescavam e iam fazer o quê? Vender o produto do seu trabalho, da sua pesca,
aquele setor de peixe e vendiam em outras cidades. Então a gente pode entender que aqueles comerciantes eram sagazes, egoístas, não raro poderia criar prejuízo para as pessoas. E o Bartolomeu, como Humberto Campos vai narrar, ele era uma pessoa, embora sensível, aquilo lhe afligia muito, ele acabava criando querela, se colocando em situações difíceis, discutindo. Ele tinha um problema no seu trabalho, aquilo para ele era complicado. Ele sofria muito porque queria uma vida melhor, queria trabalhar mais, queria viver melhor, mas ele se sentia, passado para trás, enrolado, não dava certo. E ele tinha um problema de relacionamento, mas daí a gente não está falando de relacionamento afetivo, a gente está falando de relacionamento exclusivo com o pai dele. Que não deixa de ser um relacionamento. E ele não estava vivendo esse momento conturbado. Ele estava vivendo essa dificuldade. Ele estava lá, de coração no Evangelho, acompanhando Cristo do lado de Jesus, vendo Cristo ensinar, absorvendo o que Jesus poderia passar, mas ainda assim uma pessoa entristecida. Ainda assim uma pessoa acrisolada nas crises que estava vivendo. Ainda assim uma pessoa melancólica, triste, deprimida. E aí então, Humberto de Campos vai narrar para nós um diálogo fantástico. Jesus mostrando o mestre incomparável que era. Porque assim, meus irmãos, eu me coloco nisso. Porque eu também tenho na minha família pessoas que estão assim, ó. Rodrigo, eu tomo um remédio para dormir e para acordar. Eu tomo um para ficar muito, quando eu estou muito nervoso, eu tomo um para ansiedade, e quando eu estou muito para baixo, eu tomo um para ficar melhor. Por 20 anos eu me trato para depressão. Eu tenho na minha família. E às vezes, eu confesso para vocês, também me incomoda. Às vezes, não vou lá, porque eu vou lá na casa da fulana, a fulana está sempre reclamando. A fulana nada dá certo para ela. A fulana, eu confesso para vocês, gente, vamos combinar. Se vocês acham que quem vem aqui na frente fazer palestra é perfeito, engano. Nós somos os mais imperfeitos. Porque quem está fazendo palestra é o primeiro a escutar o que está saindo da boca. Primeira coisa. Segundo, nós somos os mais devedores. A gente fez muita coisa ruim e a gente ainda tem muita coisa ruim. Então eu confesso para vocês. Eu também tenho pessoas assim na minha família e não tenho uma paciência. E a lição de Jesus é fantástica. Porque Jesus, ele chega até Bartolomeu um dia depois das pregações, à noite, na casa de Pedro, quando a família de Pedro ia fazer os seus afazeres domésticos. Jesus chega com todo carinho, com toda ternura, com toda atenção até Bartolomeu. Conversa com ele. Chama ele para conversar. Chama ele. Envolve Bartolomeu naquela vibração. Envolve Bartolomeu no amor. E Bartolomeu, então, vai se abrindo. Ele se abre e começa o diálogo dizendo assim para Jesus: Mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Nem ele sabia dizer. Nem ele, Bartolomeu, ele estava vivendo algo tão complicado dentro dele. Ele estava numa situação tão difícil que ele mesmo, se autoanalisando, ele não sabia especificar para Jesus, especificar para ele o que ele estava passando. E daí ele continua dizendo assim: olha só sei dizer que o vosso Evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações além, nas alturas. Quando esclarecestes, mestre, que o vosso reino não é deste mundo, e experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Pois aqui, o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte, a vitória do crime, o jogo das ambições e a colheita dos desenganos. A voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Olha o que ele está falando. Ele está falando exatamente do autor, lá o Gilberto Gil fala, que a pessoa que o lírico está falando lá
esperando, o que o Bartolomeu estava vivendo? Ele estava vivendo um problema tão complicado, ele estava vivendo uma situação tão difícil que ele colecionou dentro dele a esperança numa vida futura, numa vida do porvir. Que lá no céu, nas alturas, depois dessa vida, ele teria as compensações para a vida difícil que ele tinha naquele momento. E ele explica isso para Jesus. E ele fala, e ele dá a sua visão cáustica da vida. A visão dele, a visão do Bartolomeu é uma visão cáustica. Sabe aquela pessoa que olha as coisas e só vê tudo de ruim? Esse é o Bartolomeu. Embora uma boa pessoa, embora uma pessoa sensível, embora um discípulo abnegado do Cristo. Agora, Jesus vai falar para Bartolomeu. E prestem atenção a isso. Jesus fitou-o brandamente e falou com serenidade. Bartolomeu, a nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho. E já viste uma boa notícia não produzir alegria? Já viste uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero, senão acender o bom ânimo nos espíritos dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo a um dia aos corações que morejam na terra. Achas então, Bartolomeu, que eu teria vindo a este mundo sem a certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer, primeiramente, na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Olha a resposta de Jesus. Meus irmãos, sabe o que ele quis dizer? Jesus chegou para Bartolomeu e falou assim: Bartolomeu, tu está certo. Tu está certo mantendo-te puro. Tu está certo reconhecendo as dificuldades da terra, do mal, o que seja. Tu está certo colocando tuas esperanças no porvir. Porém, Bartolomeu, eu não disse que o meu reino não é deste mundo, eu disse que o meu reino ainda não é deste mundo. E mesmo que ele ainda não seja, não significa que eu não trabalhe e não esteja buscando pessoas que trabalhem junto comigo para trazer esse mundo celeste para cá. Este é o trabalho. Este é o trabalho. É isso que Jesus fala. Jesus convida Bartolomeu a raciocinar. Bartolomeu, beleza, mas a gente não está pensando só na vida futura, depois dessa vida. A gente está pensando nessa. A gente vai trabalhar incessantemente para que aqui as pessoas estejam com os seus corações redimidos. Porque a terra se transformar num mundo de regeneração não é data, como muitos irmãozinhos nossos têm pensado. A terra ser um mundo de regeneração é um local onde os corações que aqui habitam estejam regenerados. Assim como uma casa espírita, meus irmãos, não são as paredes e o teto. A casa espírita são os corações que vibram dentro dela. E assim como a mensagem do Cristo não é apenas letras frias da lei, são ensinos que ele proporcionou para que nós reflitamos. Então ele está propondo para Bartolomeu uma visão diferente. Ele está propondo para Bartolomeu, a gente tem que trabalhar para que nesse mundo as pessoas sejam felizes. Porque o que tem de mal no mundo, Bartolomeu, não é a terra, não é Deus que fez assim. O que tem de mal aqui, tem de mal
esse hausto celestial. Estamos distante ainda. Por isso que as coisas aqui são tão difíceis. Porque ele trouxe para nós. E ele continuou. Olha só o que ele fala agora para Bartolomeu. A vida terrestre é uma estrada pedregosa que nos conduz aos braços amorosos de Deus. Ele está dizendo, olha só que frase maravilhosa. Uma frase maravilhosa. A vida terrestre é uma estrada pedregosa. Por que pedregosa? Por quê? Porque tem obstáculos, tem dificuldades. Porque exige de nós atenção, exige de nós força, exige de nós resiliência. É uma estrada, não é uma estrada tranquila, não. É uma estrada exigente. Mas o final dessa estrada nos conduz aos braços amorosos de Deus. Ou seja, cada obstáculo, cada tropeço, cada curva, cada trilha que nós fizemos é um passo para mais próximo do objetivo final, que é os braços amorosos de Deus. Mas os braços amorosos de Deus, Rodrigo, é um lugar? Não, é um estado de espírito. É um espírito que se redime, que se desmaterializa e que consegue psiquicamente se aproximar de Deus. Porque céu ou inferno, meus irmãos, já dizia Kardec, é dentro de nós. Céu e inferno não é um lugar para onde a gente vai depois que a gente morre. Céu ou inferno é um estado da nossa mente. Ele diz assim, o trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Então, trabalhando, nós estamos marchando, nós estamos indo adiante. Porque a luta comum é a caminhada. Como é que a gente caminha por essa estrada? Nos acontecimentos da vida. Na luta comum da nossa vida. No dia a dia, no cotidiano. O Evangelho não é uma coisa que está falando para nós sobre grandes acontecimentos. Às vezes as pessoas se condicionam. Dias atrás um amigo me falou assim, Rodrigo, a hora que eu ganhar na Mega da Virada, tu não te preocupa mais, porque a casa espírita lá eu vou ajudar. Vou ajudar todas as casas espíritas. Mas não precisa. Ajuda indo lá. Ajuda lá. Ajuda distribuindo uma cesta, distribuindo o alimento. Ajuda sim. Não precisa grandes coisas. Jesus não exigiu de nós grandes atitudes. O trabalho não são grandes acontecimentos. O trabalho é no cotidiano, no silêncio dos nossos dias. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas, ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite do nosso Pai para que semeemos as bênçãos sacrossantas. E daí ele chegou. Em geral, Bartolomeu, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas, e muitas vezes infrutíferos labores. Em vista dessas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados. Ele chegou no ponto. Ele colocou para Bartolomeu o ponto central da questão. Falou, Bartolomeu, tu sabe por que a coisa é tão difícil? Tu sabe por que tu enxerga tudo, é tanto mal, é tão complicado, a estrada é tão pedregosa? Tu sabe por quê, Bartolomeu? Porque o ser humano condicionou botar a sua vontade à frente da vontade do Pai. E como a gente faz isso? A gente faz isso com orgulho, com egoísmo, com vaidade, com um ego infantilizado, superexcitado. A gente faz isso quando nós acreditamos que aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer, da maneira que nós acreditamos ser a mais exata, seja o fim da nossa vida.
o objetivo primário da nossa vida. E a gente coloca a nossa vontade à frente da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós nos redimamos. Porque nós, ao fazermos isso, e ele fala, na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia. O que Jesus está dizendo? Ele está falando isso. Que as dificuldades são as dificuldades que nós trazemos para o nosso caminho. As dificuldades que nós trazemos para a nossa vida. Por circunstâncias dessa reencarnação ou de outras reencarnações. Porque a vontade de Deus é que nós nos reharmonizemos com o amor dele. Com a lei dele. Com o sentimento dele. Com o sentimento de amor que viceja no universo. E para a gente voltar a se reharmonizar psiquicamente, nós precisamos limpar a nossa mente desses miasmas que nós trazemos. Porque acredite, se tem uma verdade aqui, não tem como fazer filme de bang bang entre nós aqui, porque não tem mocinho. Todos nós somos vilões. Se não nessa reencarnação, é alguma outra. E a gente está lá, está convivendo com as pessoas que a gente precisa conviver para nos reajustar. E eu sei que tu vai falar, Rodrigo, tu não conhece a minha sogra. Eu sei que vocês vão falar, não é. A sogra está lá, a gente precisa conviver com ela. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a gente vai ter que conviver com todas as pessoas que a gente cruza nessa vida, aqui, em outra vida e numa vida futura ainda. Principalmente com aquelas que a gente não gosta. Rodrigo, meu Deus, socorro, meu ex. Tu não conhece meu ex. Tu não conhece meu cunhado, tu não conhece minha vizinha, tu não conhece, né? Meus irmãos, são as pessoas colocadas diante de nós para que nós nos enfrentemos diante delas. Que nós, porque o grande inimigo é nós mesmos. O grande vilão da nossa vida é nós mesmos. E a nossa vontade de querer fazer as coisas sempre do nosso jeito, sem nos aprofundarmos em realmente qual será a minha missão aqui. O que Deus quer de mim aqui. Ou melhor, se a gente não pode ter essa amplitude tão grande, que nós saibamos pensar, qual é o meu papel nesse mundo? Qual é o papel que Deus espera de mim na minha família? Qual o papel que Deus espera de mim no meu trabalho? Qual o meu papel que Deus espera de mim no meu grupo de amigos? Qual o papel que Deus espera de mim na minha casa espírita, na minha comunidade, no meu grupo, na sociedade aonde eu vivo? E colocar o entendimento, ampliar nosso entendimento, buscar a percepção disso. É isso que Jesus está chegando para Bartolomeu e está dizendo assim: quer saber por que o pessoal sofre, Bartolomeu? É por causa disso. E Bartolomeu, ele se convence. Porque isso é a característica de um espírito que quer evoluir. Ele chega para Jesus e ele reconhece. E ele fala: mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares. Mas ele coloca uma preocupação. Mas o Evangelho exige de nós fortaleza permanente. Ou seja, mestre, eu vou ter que ser feliz o tempo todo. Eu não consigo. Eu vou ter que ser feliz o tempo todo. E olha o que Jesus responde para ele. Bartolomeu, a verdade não exige, transforma. O que ele está falando, Bartolomeu? O Evangelho não necessita de estados alterados de consciência. Estados alterados da alma. A gente não está falando aqui, Bartolomeu, de uma alegria tola, de uma alegria boba. Porque já dizia Victor Hugo, o poeta, quem ri de tudo é desespero. Rir de tudo é desespero, já dizia o poeta. Não é disso. A gente vai chorar. A gente vai chorar, a gente vai experimentar as coisas ruins da vida, a gente vai experimentar as dificuldades. Mas ter em si a alegria plena do entendimento daquilo. Então ele está falando, não é, Bartolomeu, tu não tem que ficar pensando, não posso ficar triste, não posso ficar triste, não posso ficar triste, não é isso. Tu tem que te transformar
transformar, deixar essa ideia, o Evangelho, entrar dentro de ti. E no momento que ele entra dentro de ti, ele te transforma. E no momento que ele te transformar, Bartolomeu, tu não vai mais ter essa música. É o que Jesus está falando para ele. E Bartolomeu, ele faz tal qual essa pessoa da minha família. Eu vou contar para vocês. Bartolomeu começa, ele entende Jesus. Ele está chorando, diz o médico, ou seja, está chorando. Só que ele começa, então, a questionar Jesus, meio que tentando convencer Jesus que os problemas dele eram realmente graves e que ele tinha o direito de ficar triste. Olha só, deixa eu ver. Mestre, e quando os negócios do mundo não são adversos? Ele está falando do trabalho dele. Sabe aquela coisa que tu está lá, tu tem uma pessoa que tu gosta, que está com dificuldade. Não, fala para vocês, pessoal da minha família, que a gente vai lá tentar conversar, a gente vai lá tentar falar com a pessoa, e a pessoa fala, mas tu não sabe, eu estou triste porque lá no meu trabalho meu chefe faz isso comigo. Então eu estou pensando em pegar uma licença saúde, eu não estou aguentando. Não, quem sabe tu não faz isso. Não, tu não entende. Sabe? A pessoa fica justificando, ela quer justificar. E ele chega para Jesus. Mestre, quando os negócios do mundo são diversos, ele está falando do trabalho dele, da profissão dele, dos comerciantes de peixe que enganaram ele e a família. Jesus responde assim para ele, com uma frase. Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro? Amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza não só pela boa vontade do homem que deseja marchar para o seu amor entre as urces do caminho. Qual é o melhor negócio? Você está falando de negócio? Você está dizendo que a tua tristeza, Bartolomeu, é porque tu não está sendo um pescador bem sucedido? Então escolhe, Bartolomeu, tu prefere ser um pescador bem sucedido ou uma alma iluminada? É o que Jesus está falando para ele. Qual é o melhor negócio? Tu está condicionando a tua visão em quê, Bartolomeu? Tu está dizendo que tu está triste por causa disso? Bartolomeu não se dá por vencido. Ele não se dá por vencido. Ele continua. Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Ele está falando assim. Como é que tu quer, mestre, que eu não fique triste se eu perdi a minha mãe? Olha só. Jesus falou para Bartolomeu que as questões das pessoas tristes, as pessoas complicadas, a vida é cheia de coisas por causa que nós colocamos a nossa vontade em primeiro lugar, em detrimento da vontade de Deus. Ele está falando para Bartolomeu que precisa enxergar coisa diferente, falando para Bartolomeu que o Evangelho. Bartolomeu está entendendo tudo. Só que Bartolomeu, ele está que nem aquela pessoa tentando, mas eu trabalho, mas mestre, eu vou ficar triste, porque a minha mãe morreu. E daí, Jesus não deixa a pedra sobre pedra para ele. Mas quem estará perdido se Deus é Pai de todos nós? Tu, Bartolomeu, um discípulo meu, convivendo comigo, eu te ensinando sobre a vida espiritual, e tu pensa que tu perdeu a tua mãe? Se os que estão sepultados no lodo do crime, os criminosos entre nós, hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentaremos em desespero a pessoa que amamos, que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? Ele está dizendo, Bartolomeu, é normal que a gente fique triste. É natural. É assim que funciona. Só que se tu introjetar dentro de ti a ideia de que ninguém está perdido, não há separação eterna. Há uma pessoa que nós amamos que está lá no plano espiritual nos aguardando. A hora dela ir para lá chegou. Assim como a tua um dia vai chegar. É o que Jesus está falando para ele. Então, percebam, meus irmãos, que Jesus foi desmontando dele aquela ideia de necessidade de tristeza. Porque era isso que esse discípulo apresentava. Uma visão, uma escolha dele de enxergar a vida
as lentes das dificuldades, das dores e da tristeza. O que Jesus diz para ele é que a vida é assim mesmo, é tortuosa, só que ele estava fazendo uma opção. E Jesus se cala, entra em silêncio meditando. Bartolomeu percebe que havia terminado a conversa, ainda chorando, se coloca a caminho de casa. Que ele morava longe, da maluca que estava longe. E ele vai caminhando pela noite, refletindo em cada palavra de Jesus. Ele fez aquilo que nós precisamos fazer, meus irmãos. Ele escutou o Evangelho e estava trabalhando para colocar o Evangelho dentro dele. E ele foi refletindo, ele foi pensando. E refletindo, pensando, ele começou a observar a natureza. Ainda era noite, mas o sol estava começando a surgir. Ele começou a olhar os pássaros, começou a refletir. E começou a pensar, poxa, eu sei que eu estou triste com os meus irmãos, mas Jesus não é um irmão para mim? Não é mais do que um irmão? Eu sei que o meu pai não gosta de mim e me chama de traidor da lei. Só que o meu pai ainda não conhece isso. Eu sei que aqueles homens lá da pescaria, eles são complicados de negociar. Só que eu não tenho o que fazer. Se eu não tenho o que fazer contra eles, não adianta eu me opor. Ele, Bartolomeu, começou a trabalhar essa ideia, esse raciocínio. E conta Humberto de Campos, ele chega em casa. Quando ele chega em casa, ele abre a porta. O que vocês acham que acontece? Vem os irmãos trazer café para ele? Claro que não. Vem o pai abraçar ele? Claro que não. Acho que naquele dia, quando ele pescou, ele foi vender e os comerciantes pagaram mais para ele? Claro que não. Só que ele mudou a ele mesmo. A atitude dele frente às dificuldades. Ponto. Ponto. Nada tinha mudado na vida de Bartolomeu. Ele continuava com dificuldade no trabalho, ele continuava com os irmãos xingando ele, ele continuava com dificuldades no relacionamento com o pai dele. Mas ele estava experimentando uma motivação diferente, uma forma diferente. Ele estava se exercitando para se moldar frente àquela situação difícil. Conta, então, que passaram-se alguns dias. E alguns dias depois, Bartolomeu foi de volta lá a Cafarnaum. O mestre subiu a colina. E ele, então, eu acho que essa cena, se um dia eu tiver merecimento espiritual, quem sabe um dia eu vou poder ver essa cena. Como Humberto de Campos. E Jesus olhou para toda a multidão e fixou o seu olhar em Bartolomeu. E percebeu, olha só que interessante, olha o que era Jesus. Percebeu a energia, a vibração mental nova de si. Ele olhou para Bartolomeu e percebeu que aquele homem estava trabalhando por mudar-se. Tinha mudado ainda? Não. Tinha ficado no espírito crítico perfeito? Não. Mas estava tentando mudar a forma dele. E daí Jesus, olhando nos olhos de Bartolomeu, conta aquela pequena parábola dizendo assim: o Evangelho é tal qual, o reino de Deus é tal qual um homem que acha um tesouro enterrado no campo, volta, vende tudo que tem e compra aquele campo, certo de que aquele tesouro agora lhe pertence. Bartolomeu olha para o Cristo nos olhos e pela primeira vez na vida dele chora de felicidade. E meus irmãos, façamos esse exercício na nossa vida. Façamos essa busca íntima dentro de nós, de tentar enxergar a vida diferente, tentar enxergar as circunstâncias difíceis de uma forma diferente. Façamos o exercício e a tentativa de nos moldarmos frente à situação, porque, na mais das vezes, a gente não consegue mudar o que está acontecendo. A gente só tem condição de mudar nós mesmos
frente ao que acontece. Então, entender isso é também tentar deixar o Evangelho entrar dentro de nós e modificar a nossa estrutura mental. Porque, acreditemos, dor é didática de vida. É assim que Deus nos ensina. Sofrimento é opção nossa. Se é aquilo que machuca, nós vamos sofrer por aquilo. É só nós que decidimos. Desculpem eu ter passado 4 minutos do tempo. Que tenhamos uma semana abençoada de reflexão. Então vamos fazer hoje, tem Bartolomeu fez. Ir para casa pensando, refletindo, tentando colocar as palavras de Jesus no nosso coração. Porque é a melhor coisa que a gente pode fazer. Porque o Evangelho, eu reconheço para mim, e sei que para muitos de vocês, o Evangelho é a luz da nossa vida. É o que nos sustenta nos momentos mais difíceis e o que nos faz ser realmente felizes no momento que a gente projeta Ele com Jesus. Tenham uma semana abençoada. Que assim seja. Nós vamos ir agora para a bendição para os lares, que nesse momento você se concentre, para enviar o pensamento positivo para o irmão que está precisando de ajuda no lugar que estiver. Nosso final vai fazer fazer. Então, Senhor Jesus, que estão em grande provação, que estão com problemas físicos, espirituais ou mentais, que o nosso pensamento possa chegar até essas pessoas, que eles possam se sentir envolvidos neste momento, em vibrações de muita harmonia, de luz, de saúde, de paz, que tenham coragem e esperança. Pensamos também neste manhã, nos nossos entes queridos que já partiram, que estão na espiritualidade, que eles possam também receber irradiações de muita luz, de harmonia, do nosso amor, do nosso carinho, da nossa amizade, da esperança que temos de um dia voltarmos a nos encontrar na verdadeira vida. Que esses nossos irmãos possam receber toda a luz, toda a vibração positiva que possamos emitir neste momento. Dirigimos também o nosso pensamento para todos os hospitais aqui desta nossa região, para os postos de saúde, para aquelas pessoas que estão sendo atendidas, que trabalham também à noite, que trabalham durante o dia em prol da dor, do sofrimento, amparando os seus irmãos, que essa radiação de luz, de harmonia que possamos fazer neste momento possam chegar até esses corações, possam chegar também aos corações que estão desesperados, sem visão do sentido verdadeiro da vida, que estão em grande sofrimento, com ideação suicida, que estão buscando recursos escusos das drogas, que eles possam também ser amparados e ser assistidos neste momento por esta corrente de amor desta casa de luz. Que a tua paz, Jesus, permaneça conosco nos nossos corações e com essa imensa gratidão, Senhor, neste momento que vivemos nesta casa. Que assim seja. Assim seja.